Bom dia, segundo ano do ensino médio. Então, primeiramente, desejar que todos estejam bem, estejam da melhor forma possível, né, diante de toda essa crise aí que estamos vivendo e que logo, logo a gente possa estar juntos novamente, né? Se Deus quiser, tudo isso vai passar. Hoje eu vou relembrar com vocês aqui o termo formação da Terra, né? Já falei em sala, mas aí a gente vai dar uma relembrada, depois vocês vão fazer as atividades que foram pedidas. E aí a gente vai poder dar sequência normal, né, ao que estava programado. A Terra, a teoria mais aceita para a criação da Terra e do Universo é o Big Bang. Isso aí a gente já falou algumas vezes, né? Massa concentrada que foi se expandindo, né? E aí surge o tempo cosmológico, que é o tempo de expansão do universo, que é diferente do tempo geológico, né? Que é o tempo de formação do nosso planeta, e o tempo histórico, que é o tempo de desenvolvimento da sociedade humana. Então, muita coisa mudou no nosso planeta, né? A começar assim, que nós tivemos eras geológicas. Aí vocês podem ir buscar na página 6, que fala de cada uma dessas 4 eras geológicas. O Proterozoico, que é a era inicial ali, a era de formação do nosso planeta. O Paleozoico, na qual alguns animais como os peixes, como a vegetação vão se desenvolver. O Mesozoico, que é onde dominam os grandes répteis, os dinossauros têm aí seu período de predomínio sobre a Terra. E o Cenozoico, que é onde os mamíferos ganham força, especialmente aí a nossa espécie humana. Então, ao longo do tempo, essas 4 eras geológicas foram também sendo influenciadas pelo desenvolvimento do nosso planeta. Na primeira página, vocês podem ver a estrutura da Terra, que é muito importante a gente relembrar essa estrutura, né? Crosta, né, que é a litosfera, que é o chão que a gente pisa. O manto, que é onde se concentra o magma. E o núcleo, né, que é ali composto de níquel e ferro, cerca de 6.300 km abaixo da superfície. E sobre a formação do relevo, a gente tem que falar assim: existem os fatores endógenos e exógenos. Mas o que são fatores endógenos? Fatores endógenos são aqueles que vêm do interior da Terra. O vulcanismo, né, os abalos sísmicos, que hoje em dia ainda não é possível prever quando vai acontecer um abalo sísmico. Mas graças à evolução da engenharia em muitos países que são os mais afetados, por exemplo, o Japão, é possível minimizar os impactos desse tipo de evento. Sem contar o vulcanismo, que, por exemplo, também formou a cadeia dorsal mesoatlântica, né, no meio do Oceano Atlântico. Então, os fatores endógenos são esses. E os exógenos são os fatores que vêm de fora, ou seja, que vêm ou do clima ou da própria ação humana. Então, por exemplo, o clima, a ação humana, a ação de animais, a própria erosão ocasionada aí pelos mares e oceanos, tudo isso vai influenciando de alguma forma o relevo. E toda essa modificação que foi havendo ao longo do tempo, né, todo esse deslocamento das placas também foi criando a chamada teoria da deriva continental, teoria da tectônica de placas, proposta por Alfred Wegener lá em 1912. Claro que ele foi chamado de maluco, como que os continentes vão se separar, isso é impossível. E assim, antigamente qualquer coisa que a ciência propunha era considerado um absurdo. Alguns de vocês sempre brincam em sala sobre a questão da Terra plana, né? Adoram me perguntar isso: professor, e a Terra plana? E na época era tão claro que essa coisa aí não existe, né? Mas claro que a ciência foi muito contestada naquele tempo, né? Brincadeiras à parte. Então, a Laurásia Gondwana, conforme vocês veem aqui, foi a primeira ruptura desses continentes que continuam a se deslocar. Aqui a gente pode ver mais ou menos o desenho das placas atualmente. E esses continentes estão indo um em direção a outros ou um se afastando de outros. Por exemplo, a América do Sul, ela está se afastando gradativamente da Europa e da África. A tendência é que no futuro próximo, daí, bota aí mais alguns milhões de anos,
esses continentes sejam unidos em um só novamente. São cerca de 80 centímetros por ano que é feito esse deslocamento. O que, né, humanamente falando, é risível perante, né, toda a geologia do planeta, que é bem complexa. E aqui no Brasil nós não temos dobramentos modernos. Nós temos os maciços antigos e os escudos cristalinos, né, como estrutura de relevo, né, e as unidades básicas aí, planalto, planície e depressão. Ah, professor, não tem terremoto no Brasil? Claro que tem. Tem terremoto no Brasil. Não da magnitude, por exemplo, de um Japão, de algumas áreas dos Estados Unidos, Europa. Não dessa magnitude. Mas há pequenos terremotos. Porque geralmente terremotos de grande magnitude estão associados a esses grandes choques de placas tectônicas, né? Existem também os chamados hotspots, que são chamados de são os pontos quentes. Por que pontos quentes? Porque são áreas mais propícias à atividade vulcânica, onde há constantemente erupções vulcânicas de grande porte.